Olá, que bom ter você aqui novamente. Se você chegou nesse segundo vídeo, é porque você está interessado em conhecer mais sobre essa pessoa chamada Jesus de maneira simples. Então, para você entender isso, eu vou resumir a história desde a criação. E para começar, a gente vai precisar falar da queda do homem. Deus criou o mundo de maneira perfeita, para habitar nesse mundo exuberante em belezas naturais, com uma linda vegetação, paisagens e animais de todos os tipos. Ele criou os primeiros seres humanos, Adão e Eva. A Bíblia conta que Deus ia ter com ele todos os dias, ao findar da tarde, para conversar com eles no Jardim do Éden, tamanha proximidade e amizade que havia entre eles. Deus deu total liberdade para que o casal aproveitasse tudo de bom que ele havia feito, com exceção de uma coisa. Adão e Eva apenas não poderiam comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. No entanto, eles desobedeceram a Deus porque Satanás, disfarçado de uma serpente, os convenceu que não teria problema eles comerem o tal do fruto. E eles caíram nesse erro. Até o momento, Adão e Eva não conheciam o pecado. Eles nem sabiam o que o termo pecado significava, mas depois disso eles passaram a entender o que era o bem e o mal, ou seja, o pecado, fazendo com que todas as gerações que viriam depois deles, inclusive nós, já nascêssemos marcadas pela natureza do pecado. Veja a passagem bíblica que fala sobre isso, olha só. O pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte como resultado. A morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Romanos capítulo 5, verso 12. O ser humano passou a ser associado ao diabo, que é o nosso inimigo espiritual, e a ser também dominado por ele. Como eu já falei, isso passou a valer também para aqueles que não tinham nascido, que é o nosso caso. Com a natureza do pecado, o homem ficou afastado de Deus e deixou de viver a plenitude da vida que Deus tinha preparado para ele. Como é que Deus então restaura o homem à sua posição original? O que aconteceu no Jardim do Éden entristeceu o coração de Deus. Não apenas por causa do erro, mas por todas as consequências ruins que isso traria para nós, principalmente o rompimento do relacionamento de intimidade do homem com Deus, causado por aquele ato que podia parecer simples, mas era muito sério. Aquela distância que é criada entre o homem e Deus não era o plano original quando o mundo foi criado. Então Deus pensou em uma solução. Deus está sempre pensando em solução, gente. Ele enviou à terra Jesus, gerado pelo Espírito Santo, para nascer do ventre de Maria e ser cuidado também por José como seu pai terreno. Jesus veio habitar entre nós com a missão de restaurar a posição original que o ser humano havia perdido com o ato rebelde de Adão e Eva. A partir daqui, então, você vai começar a entender o significado da salvação. Jesus era 100% Deus e 100% homem, algo difícil para entendermos pelo nosso intelecto. Aqui na Terra ele viveu como homem, estando sujeito a tudo que nós também estamos. Mas apesar de estar aqui, ele não perdeu seu caráter divino. Jesus era totalmente perfeito e decidiu se entregar para ser morto no nosso lugar. Mas por que isso era necessário? E por que tinha que ser ele? Bom, quando Jesus foi crucificado aos 33 anos, ele passou por um sofrimento que foi muito mais do que físico. Foi acima de tudo, foi espiritual. No ato de ser torturado, de ser crucificado, ele tomou sobre si, ele assumiu como se fossem seus todos os pecados da humanidade, todas as doenças, todas as dores e maldições que o ser humano pudesse viver. Deus permitiu que tudo isso fosse lançado sobre ele naquela crucificação, fazendo com que ele tomasse o nosso lugar. Uma das últimas palavras de Jesus na cruz foi: Deus meu, por que me desamparaste? Aquele foi o momento de dor máxima de Jesus, porque ele foi separado do Pai por um período, já que todos os pecados da humanidade estavam sobre ele. Você consegue imaginar isso? Essa foi uma separação necessária, não porque Deus é mau, não porque Deus tenha abandonado Jesus, mas porque existia um propósito nisso tudo, um plano perfeito, para que depois todos nós pudéssemos usufruir de algo sem igual. E você vai entender um pouco mais disso adiante. E se a história acabasse por aí? Bom, Jesus seria apenas mais um mártir registrado nos livros. Mas que bom que o plano foi além. Após morrer, ele foi sepultado. Nos 3 dias em que esteve na cova, o seu espírito, segundo o que a Bíblia nos conta, ele foi ao inferno e vivenciou o sofrimento daquele local no nosso lugar.
Mas a boa notícia é que ele ressuscitou. Ele não apenas ganhou vida de novo, mas o seu ato provou que ele venceu o pecado por amor de nós. Nem a morte nem o pecado puderam deter Jesus, que é o nosso Salvador. Isso jamais poderia ter sido feito por uma pessoa comum, pois ela teria erros também e não teria condições de ser o sacrifício perfeito feito em nosso favor. Jesus pagou o preço para nos libertar do jugo de sermos escravos do pecado e de termos herdado de Adão uma natureza ligada às trevas. Com isso, aquela distância que nos separava de Deus foi totalmente resolvida. Estamos hoje sem qualquer dívida com Deus e por isso temos total liberdade de nos aproximar e ter um relacionamento com Ele. Na verdade, é isso o que Ele mais anseia.